vezes, porém, a suspensão das manifestações deve-se a fatores outros, ligados à condição mental do médium. Nesses casos, a intermitência mediúnica pode alongar-se no tempo, exigindo necessário esforço de autoavaliação crítica, compreendendo-se que fatores como as reiteradas faltas às reuniões de trabalho, a ausência de conveniente preparo para a reunião que o aguarda, e outros, podem influir negativamente no seu desempenho. Kardec, consultando os espíritos, obteve, a respeito, esclarecedora resposta. Porque o sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado, e terá resposta. Relevante, assim, que o médium, na ausência de manifestações, busque tomar consciência da situação, procurando melhor orientar-se com quem, por seu conhecimento e experiência, tenha condições de ajudá-lo. Por outro lado, compreendendo com humildade o que ocorre, impõe-se que, afastando qualquer sentimento de ciúme ou inveja, comum, infelizmente, entre companheiros de trabalho, não tente, o médium, produzir manifestações, como se fosse obrigado a prestar serviço, de qualquer modo, comprometendo-se, assim, perante a espiritualidade superior. Mais proveitoso é, afastada a ansiedade, aguardar com serenidade, confiança e os necessários cuidados, a oportunidade em que, superados os fatores impeditivos, possa voltar normalmente à tarefa mediúnica, iluminado pelo ideal de servir. Os assistentes. Como visto, a harmonia é fundamental para que o trabalho de auxílio mediúnico alcance, realmente, resultados frutíferos. Aos assistentes dedicados à chamada sustentação mental dos serviços mediúnicos, cumpre esforçar-se no sentido de manter o pensamento elevado e harmonizado, para que os operadores espirituais possam aproveitar os recursos ectoplásmicos de que possam dispor, no processo de esclarecimento e auxílio aos espíritos necessitados que se recomendam ao atendimento do grupo. Com a responsabilidade de participarem de um programa de ajuda, devem contribuir com o melhor de si para que os resultados surjam realmente satisfatórios, aliviando os sofrimentos e iluminando o caminho de tantas almas atribuladas que buscam socorro espiritual. Compreende-se que nem sempre é possível manter-se o pensamento ininterruptamente concentrado. Assim, para evitar divagações e a criação de formas de pensamento que possam prejudicar o trabalho dos espíritos, aconselhável, quando for o caso, manter a atenção dirigida aos diálogos e às preces, em proveitoso exercício de aprendizagem, com especial cuidado de não emitir vibrações em desfavor do dialogador, quando seus argumentos ou a maneira de tratar o interlocutor desencarnado não coincidirem, de alguma forma, com o seu modo de pensar. O assistente, aliás, jamais deve assumir a posição de crítico, opondo-se mentalmente ao comunicante ou ao dialogador, comprometendo a harmonia que deve presidir os trabalhos. Atento à sua tarefa, cumpre a quem opera na sustentação mental, esforçar-se para que seus pensamentos, no grupo e fora dele, se mantenham em padrão de dignidade e amorosidade, condizente com a responsabilidade que lhe foi outorgada pela espiritualidade superior, em prol de seu crescimento espiritual, obrigação, aliás, que, na verdade, se estende a todos os trabalhadores da seara, conscientes da sua realidade espiritual. Os auxiliares passistas. Compondo a equipe de assistentes que serve à manutenção de um clima espiritual que favoreça o serviço mediúnico, os auxiliares passistas devem estar aptos ao atendimento dos médiuns, quando necessário, conforme indicação do dirigente. Com a mente afinada com a espiritualidade superior, entregando-se amorosamente à prestação de auxílio ao médium, quando preciso, pode operar tanto na eliminação dos resíduos fluídicos negativos deixados pelo comunicante, como para o seu pleno refazimento psicofísico. Ao final,
A título de complementação, cabe menção a alguns outros aspectos relacionados com o serviço mediúnico em geral, que importa sejam lembrados. Modalidades de atendimento. Comum nas reuniões mediúnicas de auxílio aos espíritos, antes do início das atividades mediúnicas, propriamente, a leitura de nome de pessoas encarnadas e desencarnadas, que se recomendam ao atendimento espiritual do grupo. Trata-se de um trabalho deveras importante, dados os ostensivos resultados que se registram, sendo recomendável que a leitura dos nomes conte com a atenção e as boas vibrações dos presentes, para que a tarefa de ajuda, por parte dos benfeitores espirituais, seja mais facilmente executada. De se lembrar, aliás, que, nessa linha de serviço, certos centros, de acordo com as suas normas, adotam um sistema de operação em que o nome das pessoas que se recomendam à tarefa de auxílio, são apresentados ao mentor espiritual que, através do médium, preside os trabalhos, para o devido atendimento. Sistema semelhante, mas exclusivamente dedicado ao receituário mediúnico, pode, também, ser encontrado em diversas instituições, com a presença, ou não, do consulente. Entende-se, desde logo, que esse tipo de atendimento envolve processo, também muito complexo. Pequeno excerto de uma lição de André Luiz, a respeito, já serve de amostra das dificuldades e dos extraordinários recursos empregados pelos mestres espirituais, nessas tarefas. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição e, na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Reuniões de desobsessão. Os médiuns e, particularmente, o dirigente e os dialogadores, que formam um grupo dedicado ao serviço de desobsessão, devem ter um razoável conhecimento do processo mediúnico e permanecer atentos aos perigos do caminho, que, aliás, dizem muito com a sua qualidade moral. Valiosa advertência, nesse sentido, da famosa médium brasileira Ivone Pereira. Será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos, de desobsessão, orem e vigiem a cada passo, procedendo no lar e na sociedade como procedem no seu núcleo espírita, ou seja, de acordo com os quesitos que a doutrina espírita estabelece como norma moral para seus adeptos, visto que passarão a servir de padrão e exemplo para a emenda dos obsessores. Estes prestarão atenção em suas normas de vida diária e somente os respeitarão se neles encontrarem superioridade moral. A respeito, ainda, das reuniões de desobsessão, importa ter presente que os pacientes trazidos ao socorro espiritual não devem presenciar os trabalhos mediúnicos realizados a seu benefício. Em casos de obsidiados que são conduzidos ao centro, já mediunizados por seus obsessores, o que não é raro, ocorrendo, até, situações em que o paciente é trazido ao atendimento em estado de transe inconsciente, médiuns bem preparados podem, separadamente, sob a orientação de experiente dialogador, prestar-lhe a necessária ajuda, recebendo o obsessor a fim de que seja esclarecido e encaminhado. Nesse serviço, por falta, às vezes, de condições de o médium obsidiado expressar-se de forma normal, o obsessor, por intervenção dos espíritos responsáveis, é normalmente transferido para um dos médiums presentes, às vezes, com o apoio magnético do dirigente, que, nesse caso, apondo as mãos sobre o obsidiado e o médium disponível, simultaneamente, administrará a transferência do obsessor, fenômeno da passagem, nas palavras de Ivone Pereira, para que, se possível, se comunique. Liberto, provisoriamente, às vezes, da atuação obsessiva, deve o paciente, a seguir,
se for o caso, ser encaminhado à necessária aprendizagem, com vistas na sua futura habilitação aos serviços mediúnicos e outros. Eclosões mediúnicas precoces. Não raro surgem crianças portando uma sensibilidade mediúnica, às vezes, muito perturbadora, que demanda a necessária atenção. Como se sabe, até os 7 anos de idade, aproximadamente, tempo em que a reencarnação já se consolida, as crianças, pela própria facilidade de se desprenderem, podem ter visões, frequentes, até, do mundo espiritual. Ocorre que, por vezes, esses fenômenos de vidência são acompanhados dos de audiência, servindo de meio aos obsessores, ou simples galhofeiros, para perturbar não só a criança, como, às vezes, os pais, seguidamente, o principal alvo. E casos em que até manifestações psicofônicas podem surgir, provocando perplexidades e temores. Trazidas ao atendimento espiritual, recomendável que frequentem os trabalhos de passes e que seu nome seja incluído nos programas de atendimento espiritual, para competente assistência, notando-se que algumas casas espíritas, a propósito, contam, inclusive, com serviços mediúnicos de desobsessão dirigidos às crianças. Totalmente desaconselhável que frequentem as reuniões mediúnicas, devendo-se aguardar seu desenvolvimento físico para quaisquer eventuais indicações que digam, efetivamente, com o serviço mediúnico. No que se refere aos jovens adolescentes, importa anotar que há quem defenda a sua participação ativa nos trabalhos mediúnicos, com apoio no fato de que, na aurora do espiritismo, muito se deve às meninas Fox, Margaret e Katy, com 14 e 11 anos, respectivamente, e das jovens Ruth Apet e Hermance de Fawkes. Importante lembrar, todavia, que os outros eram os tempos, de nobres missionários em tarefa pioneira, a atraírem, por isso mesmo, cuidados especiais por parte da espiritualidade superior. Mesmo porque a pouca idade das médiuns, diante do elevado conteúdo das comunicações, contribuiu significativamente para o despertamento do interesse de renomados cientistas e pensadores da época. Hoje, entretanto, em que se contam aos milhares os centros espíritas no mundo, o trabalho mediúnico precoce, com raras exceções, pode atrair efeitos negativos, por falta de conhecimento e preparo. Conveniente, assim, o tempo ideal para a aprendizagem e o exercício mediúnicos. Mediunidade e gestação. Oportunas algumas observações em relação à médium gestante, indecisa, às vezes, quanto à atitude a tomar, diante de seus compromissos com a mediunidade. Ensina Adolfo Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Francisco C. Xavier, que, na gravidez, devem as médiuns, após o 3º mês de gestação, abster-se da ação mediúnica, podendo permanecer, porém, na equipe de serviço espiritual para receberem auxílio. Já com relação aos embaraços mensais, nada existe que as impeça de exercer normalmente suas tarefas mediúnicas. Evocações. Por último, cabe menção às evocações, que ainda chamam a atenção de alguns espíritas. Compreenda-se, desde logo, que a época das evocações já passou. Ao tempo de Kardec, em benefício da obra monumental que construía, a espiritualidade superior o permitiu, buscando atender todos os pedidos, ainda que em meio a grandes dificuldades. Hoje, não só são desnecessárias, como perigosas, favorecendo em grande parte a mistificação, certas manifestações anímicas e, mesmo, dependendo da condição moral do médium, a própria fraude. Como advertem os mestres espirituais, é totalmente impróprio que se provoque ou se force a manifestação mediúnica, que deve, sempre, ser regida pelo princípio da espontaneidade. Administração de passes. Para a administração do passe mediúnico, importante a prévia frequência um ciclo de orientação específica,
para que o candidato a passista se prepare convenientemente para o desempenho responsável das sagradas tarefas que o aguardam. No passe, o médium, normalmente, atua em plena consciência, operando mentalmente em benefício do paciente e instrumentando seu protetor espiritual na administração dos recursos magnéticos e ectoplásmicos. Como em toda atividade mediúnica, o conhecimento, o cuidado com a disciplina e a conduta moral comparecem como elementos vitais para a produção de reais benefícios, fortalecendo a confiança e a sintonia que deve haver entre o passista e os espíritos que auxiliam em sua reabilitação espiritual. Outro elemento relevante é a harmonia que deve reinar entre todos os membros da equipe de passistas, para que o ambiente espiritual, a psicosfera em que atuam se mantenha, durante todo o trabalho, propícia à efetiva prestação de auxílio aos necessitados. Neutralizar antipatias e eventuais dissensões, relevando as faltas do companheiro, compreendendo a necessidade do cultivo da amizade e da bondade em proveito de seu crescimento espiritual, eis a agenda do médium passista e consciente. No serviço de passes, propriamente, embora cada comunidade espírita tenha suas normas de trabalho, alguns lembretes de ordem geral podem apresentar-se úteis a um eficaz programa de atendimento espiritual. 1. Preparação. Importante, nos momentos que precedem o trabalho de passes, a preparação espiritual de passistas e pacientes, promovendo, assim, a necessária harmonização e o ambiente psíquico propício à devida assistência por parte dos espíritos vinculados à tarefa. 2. Momento inicial. Dispostos em linha de atendimento, o dirigente do grupo de passistas, através de uma oração catalisadora efetiva e conexão mental dos médiuns com seus protetores espirituais, inaugurará os trabalhos. Uma prece em conjunto marcará, também, o encerramento, indiferente à posição do paciente, no recebimento do passe. Todavia, o mais comum é que permaneça sentado, ainda que, em casos especiais, possa receber os benefícios mesmo deitado. 3. Modo de operação. O modo de administração do passe tem sido ainda objeto de algumas controvérsias, mas partindo do princípio de que espiritismo é, acima de tudo, bom senso, impõe-se, desde logo, reconhecer que o importante nessa operação é o pensamento do passista, e não seus gestos. Assim, em havendo a força mental totalmente dirigida à recuperação e ao bem-estar do paciente, basta a imposição das mãos sobre sua cabeça e, eventualmente sobre alguns centros de força do perispírito, de acordo com a intuição, para que os bons resultados logo se façam sentir, mercê da atuação dos agentes espirituais. Nota: a imposição das mãos, para alívio e cura, é um processo conhecido desde a antiguidade. Entre os egípcios, os hierofantes curavam pondo as mãos sobre os doentes. No Antigo Testamento há citações a respeito. 2 Rs. 5.11. Já a história de Jesus é bem marcada por curas que o mestre realizava com a simples imposição das mãos sobre a cabeça do enfermo. Maj. 8.3, Luke 4.40, etc., ocorrendo mesmo com seus servidores, At. 9-17, At. 28-8, etc. Na Grécia, esse recurso terapêutico era também conhecido. E na Idade Média até alguns reis ganharam fama pelas curas que realizavam pelo toque, correspondendo, assim, à tradição de que eram detentores de poderes especiais. Fim da nota. Na verdade, em sua aparente simplicidade, o processo do passe guarda suas complexidades, pois a operação é dirigida, basicamente, ao perispírito do paciente, através da aura. Apoiado no pensamento e nos recursos magnéticos e ectoplásmicos do médium, o espírito condutor procede à expurgação das energias deletérias que impregnam a aura e o perispírito do paciente, vitalizando, a seguir, os centros vitais mais necessitados,
fortalecendo seu sistema imunológico e revigorando sua mente, além de, se presente o merecimento, contribuir para a neutralização da ação maléfica de eventuais malfeitores espirituais. Importa, todavia, reconhecer que, em geral, as casas espíritas, já por influência do mesmerismo, adotam um método diferente de aplicação do passe, optando por um sistema de atendimento baseado em diversos tipos de movimento das mãos, sobre o paciente, buscando dispersar as energias perniciosas e vitalizá-lo física e psiquicamente, sob a assistência do condutor espiritual. Convencionou-se designar os vários tipos de operação, considerando os objetivos e resultados, como passes de dispersão, longitudinais, transversais, de vitalização, projeção palmar e digital, de concentração, circulares, etc., a constituírem a impropriamente chamada técnica do passe. Obviamente, os resultados se mostram positivos sempre que o pensamento amoroso do passista favorece a atuação do condutor espiritual. Dado importante é que, principalmente em relação aos iniciantes, os gestos podem servir à concentração mental do passista nos objetivos visados, facilitando a liberação dos recursos necessários ao atendimento. Mais tarde, a simples mentalização firme do passista, com as mãos impostas sobre o paciente, já poderá, sob a égide do operador espiritual, produzir os resultados esperados. Ao final do passe, algumas poucas e afetuosas palavras bastam ao encerramento da operação. 4. Deveres e cuidados. Cabe, por fim, referência a alguns itens de relevante importância para o tarefeiro comprometido com o serviço de passes. O médium passista, onde estiver, deve sempre guardar consciência de sua responsabilidade como instrumento de auxílio e cura, buscando sempre estar na melhor condição de servir à espiritualidade superior, cuidando de sua saúde física e mental, para que os abusos de alimentação e os desequilíbrios emocionais não turvem sua capacidade e obrigação de bem servir aos mestres que nele confiam. Tenha-se presente, a propósito, a importância da leitura frequente e sistemática dos ensinos espíritas, como poderoso instrumento de aprendizagem de que dispomos para o maior aperfeiçoamento e equilíbrio. Na administração do passe, cabe ao médium lembrar, constantemente, que se encontra desempenhando uma tarefa sagrada, devendo cuidar para que o pensamento, seu insinuado, seja o mais digno e fraterno. Operando com as mãos próximas ao paciente, deve ter o cuidado de não tocá-lo, a não ser para prestar-lhe auxílio em casos de real necessidade. Como escreveu H. Pires, a moral mediúnica não é, nem pode ser preconceituosa, mas não dispensa medidas de segurança e defesa em meio à malícia do mundo. Em surgindo, durante o passe, os sinais de que o paciente está sendo mediunizado por algum espírito que o acompanhe, cumpre ao passista chamá-lo à consciência, recomendando-lhe evitar qualquer passividade, totalmente imprópria na sala de passes. Com efeito, não é raro ocorrer, no caso de pacientes portadores de maior sensibilidade mediúnica, mas ainda despreparados, a sua repentina mediunização por parte de um espírito perturbador ou, mesmo, obsessor, exigindo do passista intervenção segura e firme, com o apoio dos operadores espirituais, no sentido de provocar a reação do médium e o afastamento da presença inoportuna. Mesmo quando a mediunização leve ao transe inconsciente, deve o passista ter presente que no serviço de passes não há lugar para o diálogo, como acontece num trabalho de desobsessão. Buscar, com absoluta confiança o apoio espiritual, por meio da prece, e impor ao espírito perturbador o imediato afastamento, são as medidas indicadas. Recomendável que antes de cada início de administração de passes, o dirigente convide os pacientes a permanecer com o pensamento em estado de prece, abrindo seu psiquismo à ajuda espiritual. As mães acompanhadas de crianças ainda acostumadas ao colo, nada impede que recebam o passe ocupando apenas uma cadeira ou banco.
em se tratando de crianças mais desenvolvidas, proveitoso que ocupem lugar separado. Médiuns passistas gestantes, como acontece com os trabalhadores de outras áreas de atividade mediúnica, devem suspender sua participação ao terceiro mês de gestação. Quanto aos embaraços mensais, também, nada impede que continuem operando normalmente. Por último, partindo do fato de que a confiança que o paciente possa, eventualmente, depositar em um passista, abre seu psiquismo a melhor recepção dos benefícios que lhe são dispensados, não há por que impedir que procure posicionar-se como pretende, junto ao médium de sua escolha, desde que possível e nenhuma perturbação cause. 3. Ocorrências negativas. Na atividade mediúnica registram-se, por vezes, algumas ocorrências que devem merecer toda a atenção por parte dos dirigentes, dado o prejuízo que podem causar, comprometendo o programa de trabalho. Alinham-se entre esses eventos negativos, principalmente, a mistificação, a fraude e obsessão. Mistificação. Mistificar é agir com intenção de enganar, iludir. Não são poucos os casos, mormente com os médiuns menos experientes, em que o espírito manifesta-se ardilosamente, apresentando-se com uma falsa personalidade, buscando iludir os presentes. Evidentemente, em se tratando de médium experiente, este o percebe desde sua aproximação, pela própria qualidade de suas vibrações, cortando-lhe a possibilidade de manifestação. Se não o percebe desde logo, no decorrer do diálogo passa a sentir de que se trata de um mistificador, permanecendo, então, alerta e na expectativa de que não tenha mais condições de continuar em sua farsa. Em acontecendo a repetição continuada de manifestações desse tipo, cumpre ao dirigente orientar o médium no que for necessário. Fraude. Se a mistificação é da parte do espírito comunicante, a fraude é sempre do médium. É com acento circunflexo a simulação proposital do médium, aparentando intermediar os espíritos, quase sempre em busca de prestígio. É, em síntese, uma ação de má-fé, visando algum benefício pessoal. Muito rara, hoje, alguma notícia sobre tal ocorrência, sendo certo, todavia, que no passado, quando a doutrina espírita era, ainda, desconhecida ou mal conhecida, diversos casos de fraudes, em público, envolvendo alguns médiuns até bem conhecidos, foram constatados, com graves prejuízos, às vezes, à divulgação do espiritismo. Importante ressaltar aqui, diante da tendência de generalizar, que se detecta na prática mediúnica, confundindo mistificação com fraude e, estas, com o animismo, as marcantes diferenças existentes entre esses tipos de ocorrência. De fato, se a mistificação, exaustivamente estudada por Kardec, refere-se a atitudes enganosas do espírito, que se apresenta com falsa identidade e com falso saber, e se a fraude diz com o médium que, geralmente em fase de intermitência mediúnica ou de crise, simula estar mediunizado, movido pela insegurança ou vaidade, no animismo, não se registra a intenção de enganar, propriamente, ao contrário, o médium liberando conteúdos subconscientes reprimidos, manifesta-se extramediunicamente, às vezes, em interessante processo de abreação, segundo a linguagem psicanalítica, que lhe faculta descarregar tais conteúdos, a lhe dificultarem, momentaneamente, o desempenho da tarefa mediúnica, dado o bloqueio mental que oferece ao pensamento do espírito desejoso de comunicar-se. De se observar, a propósito, que o fenômeno do animismo, detectável principalmente na psicofonia, deve, também, preocupar quando surge com frequência incomum, o que, aliás, é raro. Em assim não ocorrendo, o fenômeno deve ser considerado mais ou menos normal, principalmente na fase inicial do desempenho mediúnico. O atendimento fraterno ao médium, como se mediunizado estivesse, ajuda-o, pouco a pouco, a equilibrar-se,
colocando em condições de cumprir sua tarefa mediúnica. E não pode ser esquecido o fato de que o chamado animismo pode esporadicamente acontecer até com médiuns bem experientes, entre uma ou outra manifestação mediúnica autêntica. Se percebida pelo dialogador, é de mister conduzir normalmente o diálogo até o final, certo de que, assim, auxilia o médium protagonista a liberar-se de suas tensões subconscientes e prosseguir, satisfatoriamente, na prestação do serviço mediúnico. Totalmente desaconselhável, a propósito, qualquer iniciativa por parte do dirigente ou dialogador, no sentido de chamar a atenção do médium para o fato, de resto, normalmente passageiro. De outro lado, imperioso considerar que mesmo médiuns com significativo potencial mediúnico, depois de tanto ouvirem sobre o animismo, passam a alimentar dúvidas sobre si mesmos, perturbando-se e esmorecendo, em grave prejuízo, até, da tarefa que lhe foi designada pelos espíritos superiores. Impõe-se, pois, grande cuidado no trato da questão do animismo, cumprindo, sempre, evitar precipitadas avaliações, estimulando e amparando todos os que têm compromisso com o serviço mediúnico. Esse cuidado, anote-se, deve ser ainda maior, quando, pela persistência das manifestações anímicas, se percebe a presença de obsessor, atuando na mente do médium e ressuscitando, muitas vezes, sentimentos de culpa ou frustrações, depositadas no subconsciente. Com o tempo, essa situação tende a ser superada sob a ação dos benfeitores espirituais e com a gradativa mudança mental do médium. Nesses casos, naturalmente, o acompanhamento amoroso, por parte do dirigente, muito poderá contribuir para que o médium inicie ou reinicie, normalmente, sua tarefa mediúnica. Obsessão. A obsessão inscreve-se no rol das experiências mais dolorosas do ser humano, constitui, por isso, capítulo importante do Espiritismo. Consiste, genericamente, na ação maléfica de um ou mais espíritos, sobre outro esse, de nefastas consequências psíquicas, ou psicofísicas, no caso de paciente assim encarnado esse. Nota: a psiquiatria, hoje, já faz a distinção entre o estado de transe normal e o de caráter psicótico. O Código Internacional de Doenças, 599-10, item F. 44-3, deixa clara a diferença existente entre o transe característico da mediunização e o que ocorre nos casos patológicos. E, em seu Manual de Estatística de Desordens Mentais, a Associação Americana de Psiquiatria, DSM-4, alerta os médicos para que não se equivoquem em seus diagnósticos, confundindo esses tipos de ocorrência. Fim da nota. Suas causas são sempre de ordem moral e embora, às vezes, se nos escapem a uma melhor compreensão, seus perigosos efeitos já são bem conhecidos. Relaciona-se, comumente, com os desejos de vingança, mas pode ligar-se também à simples vontade de prejudicar, ou a outros motivos. De qualquer forma, não deixando de considerar que a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual, como indica Emmanuel. Impõe-se lembrar também, o aviso de André Luiz, de que toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Nessa direção, aliás, o notável instrutor nos transmite esclarecimento dos mais preciosos. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos, e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós, pelas amostras de nossos pensamentos. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores.
A obsessão é fenômeno dos mais complexos e, na verdade, ainda é cedo para que se alcancem conclusões que digam com todos os seus aspectos, embora a literatura espírita já mostre importantes trabalhos a respeito, todos de inegável valor científico. Assim, já se podem catalogar os principais tipos de obsessão, as causas, as formas como ocorrem, os modos e técnicas de obsessão, as fases, os efeitos, revelando toda a sua gravidade, e a extrema necessidade que temos de sempre pautar o reto caminho da bondade, da humildade, da honestidade, da legítima fraternidade, buscando servir e ajudar onde estivermos, a começar pelo nosso lar, apagando débitos e malquerenças do passado e impulsionando nosso aprimoramento espiritual, a fim de que o sofrimento desapareça definitivamente de nosso horizonte evolutivo. Em relação à mediunidade, propriamente, impõe-se examinar os tipos de obsessão mais suscetíveis de ocorrer no serviço mediúnico, com graves prejuízos, como visto, para o futuro do medianeiro. Antes, porém, para uma melhor compreensão do tema, impõe-se analisar, ainda que superficialmente, as técnicas empregadas pelos obsessores, tão mais sofisticadas, quão maior a sua experiência no patrocínio do mal. Técnicas de obsessão. Conhecidas são as seguintes técnicas obsessivas: persuasão, influenciação telepática, hipnotismo, soldadura perispirítica, infecção fluídica, manipulações ectoplásmicas, provocação de reflexos anímicos, provocação de efeitos sensitivos particulares. Persuasão. A técnica da persuasão é usada tanto em forma de sugestões mentais, em estado de vigília, como por meio do processo mediúnico, levando médiuns e circunstantes desprevenidos a perigosos enganos, como se observa, por exemplo, na fascinação e em certos comportamentos individuais e coletivos, de caráter religioso ou pseudomístico. Sabe-se, todavia, que é durante o sono que essa nefasta arte de convencer se torna mais presente, construindo resultados, às vezes, os mais comprometedores para o futuro espiritual dos envolvidos. É no repouso do corpo que, muitas vezes, almas vingativas ou maldosas encontram melhores condições de insinuar-se astuciosamente, envenenando os sentimentos dos espíritos encarnados e levando-os a plantar aflições e dores para si seus semelhantes. Influenciação telepática. A influenciação telepática negativa é recurso presente basicamente em todos os processos obsessivos, uma vez que todos têm seu início marcado por uma influenciação sutil, que, depois, pode evoluir para estágios de verdadeiro controle mental, se presentes as necessárias condições de sintonia. Essa influenciação telepática sutil, que, aliás, é também magnética, mostra normalmente alguns sinais claros: derrotismo sem causa orgânica ou moral de destaque, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas dificuldade de orar ou concentrar-se em leituras edificantes, aborrecimentos reprimidos, pessimismos, queixas, irritações surdas, suscetibilidade exagerada, aptidão a condenar quem não tem culpa, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar posição absurda de automartírio. Esse tipo de ação obsessiva, quase imperceptível ao encarnado, é, por isso mesmo, das que mais devem preocupar. Não se sabe, ressalta André Luiz, por intermédio de F.C. Xavier e Valdo Vieira, o que tem causado o maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais ou coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Como em outros casos, nem sempre o agente responsável tem consciência da influência que exerce e o mal que causa. De outras vezes, porém, não só o obsessor é consciente, como ardiloso, preparando a ocorrência com antecedência e meticulosidade,
às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. A influenciação telepática, que é também magnética, como ressaltado, pode chegar, em muitos casos, a um tal estado de dominação, que a transmissão persistente de mesmas ideias ou imagens acaba corroendo possíveis resistências mentais, em direção a desequilíbrios até bem graves. Em outros, o perigoso circuito de ódio entre as partes pode até levar a um regime de influenciação recíproca com efeitos desestabilizadores da própria integridade psíquica. Hipnotismo. Como técnica de obsessão destaca-se como das mais usadas. Surge, na verdade, como uma fase mais adiantada na escala das influenciações telepáticas, sabendo-se, entretanto, que no processo hipnótico, em termos espirituais, já comparece também certo envolvimento magnético, proporcional, sempre, à intensidade do domínio obsedante. Nota: em se tratando de domínio hipnótico, ocorrências a que surpreendem até os mais experimentados pesquisadores. Entre essas, por exemplo, os casos de zoantropia, em que o espírito, sob indução hipnótica, passa a assumir a forma animal, lobo, cobra, macaco, etc., chegando mesmo, às vezes, nas reuniões mediúnicas, a comportar-se como tal. Hipnotizadores e magnetizadores experimentados, porém, ainda a serviço do mal, usam de seus recursos para levar a vítima a degradar-se perispiriticamente e assumir a forma que lhe é induzida, fenômeno possível graças à plasticidade, uma das mais importantes propriedades do corpo espiritual. Tais casos devem, naturalmente, merecer o maior cuidado por parte dos dialogadores, nas reuniões de desobsessão, a fim de que o espírito possa livrar-se do domínio que o aflige, retornando a seu estado normal. Interessante lembrar que também pessoas encarnadas, dadas as suas condições, podem estar sujeitas a esse tipo de ação obsessiva, passando a comportar-se como um animal e a requisitar, quase sempre, com assistência espiritual, o devido tratamento psiquiátrico. Observe-se, a propósito, que casos como esse chegaram, até, a ganhar registro bíblico, como, por exemplo, se vê em Daniel, referindo-se a Nabucodonosor, que, durante 7 anos, viveu como animal, DN 4.29 a 34. Fim da nota. A persistência e os efeitos da operação obsessiva determinam estados hipnóticos que podem ser considerados, especialmente quanto às possibilidades de sua reversão, como menos, ou mais graves. São os casos em que o domínio do agente pode ser tido como eventual, ou aqueles em que esse domínio, já altamente perigoso, passa a ser sistemático. Soldadura perispirítica. E a justaposição do agente ao paciente, de tal forma que os perispíritos parecem se interpenetrar, como a configurar uma quase fusão entre eles. Esse processo, que, pela persistência dessa interpenetração psicossômica, pode ser chamado de soldadura perispirítica, acontece sob o comando magnético de terceiros, espíritos treinados em tais perversidades, ou por ação natural do próprio obsessor. No primeiro caso, almas em desequilíbrio, inconscientes, até, do que ocorre, catalogando-se, entre elas, particularmente, as submetidas aos efeitos do monoideísmo, são magneticamente jungidas ao perispíritos das vítimas, provocando-lhes os mais graves desajustes psíquicos, responsáveis pelo surgimento dos numerosos distúrbios elencados em psicopatologia. No segundo, a atitude mental vingativa do próprio obsessor, fechado em seu ódio contra o obsidiado, ontem, normalmente, seu cruel algoz, leva a unir-se de tal maneira a este, que os perispíritos parecem como que soldados entre si. Infecção fluídica. Fenômeno dos mais comuns, tal como a infecção de natureza física, a infecção fluídica pode,
Também, às vezes, ser usada como recurso de agravamento do processo obsessivo. Pelas informações que se colhe na literatura espírita mediúnica, é possível considerar que a infecção fluídica, expressão cunhada por André Luiz, deva ser atribuída a diversos fatores, entre os quais, a projeção obsessiva de formas pensamento, a canalização de emanações deletérias e a transmissão ou implantação de germes psíquicos. No primeiro caso, a mente da vítima é infestada por formas pensamento de teor altamente maligno, insistentemente projetados pelo obsessor, que pode até causar prejuízos psiconervosos de dificílima reversão. Formas pensamento com tal poder de dano não se confundem com as formas mentais comumente produzidas por encarnados e desencarnados. São produto de inteligências treinadas, quase sempre cultivadas, do ponto de vista intelectual, mas tristemente descuidadas de sua evolução moral, cujas criações malignas são marcadas por especial intensidade e persistência. Na infecção causada por emanações deletérias, espíritos com graves desequilíbrios psíquicos, que mostram no perispírito as mazelas que os refletem, transmitem aos pacientes sujeitos à sua influência, voluntária ou involuntariamente, por seu sob comando de terceiros, as forças deletérias que liberam, causando efeitos os mais nocivos e dolorosos. Com efeito, impregnando o perispírito do obsidiado com as emanações enfermiças que dele emanam, o obsessor, pouco a pouco, atinge não só a resistência psíquica do paciente, por comprometimento funcional dos centros coronário e cerebral, como, de consequência, o seu próprio sistema imunológico, de sorte que, sob a ação de tal processo de contaminação fluídica, passa-se a apresentar, com o tempo, sinais que correspondem ao estado doente do agente, podendo o quadro evoluir para situações de morbidez em que o prognóstico de cura se torna até difícil, se não for considerado o aspecto espiritual, fundamental no caso. Na infecção causada por germes psíquicos, micro-organismos produzidos por mentes enfermiças, servem ao surgimento de todo um elenco de moléstias, muitas das quais, nem sequer catalogadas no repertório patológico atual. Explica, a propósito, André Luiz. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio, é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício, entre companheiros do mesmo nível. Em outra passagem, explanando o tema, comento destacar do instrutor que se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, e identidades e circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos, como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Os germes psíquicos, expressando matéria mental deteriorada, encontram-se presentes tanto nos organismos de encarnados, como no de desencarnados, podendo, também, servir a propósitos obsessivos. Assim, espíritos em lastimável desequilíbrio, com as funções perispirituais em desarmonia, devido à ação deletéria desses germes, podem espontaneamente atuar sobre os encarnados, atraídos por ódio ou simpatia, ou ser conduzidos para perto de encarnados invigilantes, que lhes correspondam à condição, ensejando, por contágio, o surgimento de enfermidades diversas, ou agravando as já existentes. Manipulações ectoplásmicas. Operando com o ectoplasma disponibilizado, geralmente, pelo próprio obsidiado, seu obsessor, acompanhado por vezes por outros espíritos, atua sobre a vítima, produzindo uma série de efeitos físicos que podem até atormentá-la por longo tempo. É o que ocorre, por exemplo, no endoporte e nas ocorrências poltergeist. Provocação de reflexos anímicos.
técnica utilizada pelos obsessores, visando provocar o afloramento de conteúdos subconscientes da vítima, com o emprego da indução telepática e do magnetismo, principalmente. Esse tipo de atuação, quando ocorre na atividade mediúnica, como se sabe, é responsável pelos chamados surtos anímicos, com manifestações não mediúnicas ou paramediúnicas, a exigirem, mormente quando de ocorrência mais frequente, atenção e auxílio especiais, como visto. Obviamente, nem todo transe anímico é resultado da ação obsessiva. Como já antes observado, o chamado processo anímico natural, sem a interferência de nenhum obsessor, seguidamente acontece por ação do próprio médium, como meio de liberação de tensões depositadas no subconsciente, em preparação, quase sempre, para o exercício mediúnico pleno. Provocação de efeitos sensitivos particulares. Tipo de ação exercida por agentes obsessores, aproveitando-se das potencialidades sensitivas e mediúnicas dos pacientes, para provocar-lhes sensações, não só desagradáveis, como, às vezes, até bem dolorosas. Casos em que o paciente passa a sentir dores constantes em certa parte do corpo, como se fossem sintomas de alguma enfermidade, mas cuja origem acaba sendo inexplicável. Tal processo, porém, não se restringe à geração de sintomas de doenças fantasmas. Acontece, muitas vezes, serem ativadas, por meio de ação magnética dirigida particularmente ao centro cerebral, faculdades específicas do sensitivo, que então passa a ouvir, por exemplo, ruídos, gargalhadas, vozes estranhas, zombeteiras ou ameaçadoras, como que vindas do exterior ou produzidas dentro do próprio cérebro, uma espécie de pensamento sonorizado, segundo palavras de Francisco C. Xavier, ou a ver imagens assustadoras, ou, ainda, a sentir incessantes odores nauseabundos, sem que seja definida sua origem. Trata-se, infelizmente, de mais um arsenal de recursos obsessivos, que inteligências maldosas e bem treinadas utilizam para martirizar suas vítimas, e os que com elas se encontram envolvidos, por vingança ou por simples vontade de prejudicar, sempre, porém, de acordo com a lei da sintonia mental. Tipos de obsessão. Os tipos de processo obsessivo variam, praticamente, de acordo com as técnicas empregadas pelos obsessores, podendo, de conformidade com certas características perceptíveis como dominantes, ser catalogados como obsessão ordinária, fascinação, obsessão noctípica, obsessão simbiótica, obsessão parasitária e subjugação. No exercício mediúnico, propriamente, merecem particular atenção a obsessão ordinária, a fascinação e a subjugação. Obsessão ordinária, geralmente, é temporária, podendo surgir como influenciação sutil ou como influenciação ostensiva. Influenciação sutil é a mais frequente, embora não menos perigosa. Caracteriza-se esse tipo de influenciação por uma ação mental discreta e persistente sobre o paciente, quase sempre à distância, em seus começos, crescendo em intensidade à medida que suas resistências vão sendo minadas. Pode, por isso, tornar-se muito perigosa se ausente a autovigilância, porque serve ao desenvolvimento de processos mais avançados de obsessão. Começa como mera insinuação mental e conforme a passividade oferecida, pode transformar-se em forma disfarçada de domínio, cujas repercussões psicofísicas soem ser geralmente danosas. A respeito, leciona André Luiz, por intermédio de F.C. Xavier. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe.
Cita o referido autor outros sintomas que podem sugerir a existência dessa influenciação sutil, entre eles a indisposição para orar, tristeza inexplicável, pessimismos subreptícios, exagero de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência do pranto. Tais manifestações, segundo o renomado instrutor espiritual, refletem sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. A influenciação sutil pode ser voluntária ou involuntária. Quando voluntária, exercida pois, geralmente de forma consciente, a ocorrência quase sempre é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto. Na influenciação involuntária o obsessor atua inconscientemente sobre o obsidiado, contaminando-o sem o desejar, com suas ideias e sensações. Às vezes, até, essa ação prejudicial acontece quando o espírito busca a companhia dos encarnados que lhe são caros. Seguidamente, porém, é levado a servir, sem o saber, a indignos propósitos de almas maldosas, que abusam de seu estado de perturbação. Influenciação ostensiva. A influenciação de caráter obsessivo pode ultrapassar as fronteiras da traiçoeira discrição e fazer-se sentir, ostensivamente e de várias formas, tanto no exercício da mediunidade, propriamente, como fora dele, ainda que, quase sempre, guardando relação com os potenciais medianímicos do paciente. No exercício mediúnico, a influenciação ostensiva no exercício da mediunidade é fato dos mais comuns e pode também servir significativamente ao aprendizado do médium. Reconhece-se esse tipo de obsessão, segundo a lição de Kardec, quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui, a seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. E esclarece, mais, o codificador. Na obsessão simples o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém e guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejará receber de espíritos sérios, ou dos afeiçoados. Fora do exercício mediúnico, no capítulo da influenciação ostensiva fora do exercício mediúnico regular, a ação dos agentes obsessivos pode surgir acompanhada de a. manifestações físicas de várias espécies, poltergeist, aporte, resultantes da manipulação do ectoplasma fornecido pelo próprio paciente. Kardec denominou tais eventos de casos de obsessão física, incluindo-os na categoria de obsessão simples. Outras vezes, como já referido quando do exame das técnicas obsessivas, provocação de efeitos sensitivos particulares, essas manifestações apresentam caráter mais subjetivo, aparecendo na forma de b. efeitos sensitivos especiais, sons, imagens, sensações, os quais, embora temporários, podem causar dores e mal-estares. Fascinação. Tipo mais grave de obsessão, a fascinação é basicamente uma ilusão produzida na mente do paciente pela ação direta do agente obsessor. Utilizando técnicas telepáticas, o obsessor passa a dominar o pensamento da vítima com sugestões de grandeza que, agasalhadas por seu orgulho, podem levá-la até a própria desestabilização psíquica. Tal processo pode ocorrer, também, tanto no exercício mediúnico, como fora dele. No exercício mediúnico, Kardec analisou de perto a fascinação na mediunidade e deixou balizas tão seguras a respeito que, século e meio depois, permanecem intocáveis. O médium fascinado, ensina ao codificador, não acredita que o estejam enganando.
O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo achar sublime a linguagem mais ridícula. Os efeitos nefastos de tal atuação podem comprometer seriamente o futuro do médium. Efetivamente,